Olá pessoal, eu sou Luna Kifuri, estamos em mais um episódio aqui do Falando de Saúde e hoje ao meu lado aqui a repórter e jornalista do Diário da Região, Josiane Teixeira. Josi, muito obrigada pela presença e nós entrevistamos o Dr. Valdecir Tadei, médico prescritor de cannabis medicinal aqui em Rio Preto. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer participar. E hoje, como estamos aqui com a participação da Josi, primeira pergunta, Josi, vamos lá. Doutor, muito obrigada pela participação nesse projeto, agradeço a Luna também pelo convite. A primeira pergunta que eu tenho a fazer para o senhor é como a medicina canabinoide entrou na sua vida. A gente sabe que é um assunto relativamente novo na nossa sociedade, mas a cannabis ela é utilizada no tratamento medicinal muito antes, né? Desde a época da antiguidade já existem pesquisas e estudos sobre a eficiência do uso da planta no tratamento de diversas patologias, principalmente a epilepsia, né? Sim, o início foi... Eu sempre me interessei pelo processo justamente pela curiosidade. O tema é um tema que causa curiosidade na gente e eu fui curioso e fui começar a entender melhor, porque na realidade isso daí é muito novo até na medicina, né? O professor Rafael Michula, um israelense, que é considerado o pai da pesquisa sobre cannabis medicinal, ele isolou os canabinoides e o THC na década de 60. Inclusive foi aí que foi descoberto que o THC é que produz o efeito psicoativo. A experiência que ele realizou, ela está publicada nas principais revistas científicas do mundo e foi um experimento muito simples. Ele isolou o THC de outros canabinoides e fez um bolo de chocolate com metade tinha THC, outra metade não tinha. E foi servido a 10 casais, a 5 casais, 10 pessoas. As 5 que comeram o THC apresentaram o efeito psicoativo. Então estava provado por A mais B que o efeito psicoativo está aí, é um experimento simples, porém foi decisivo para o desenvolvimento do processo de cannabis medicinal. Então, de 60 até 90, foram isolando os vários canabinoides que tem a planta, o extrato da planta, foram sendo isolados, eles foram sendo classificados, sendo feitos estudos, mas na década de 90, houve o grande salto no processo de tratamento da cannabis. Foi quando foi descoberto os 2 endocannabinoides. Toda pessoa tem 2 canabinoides. Todos nós, todo animal, cão, gato, animais, enfim, as pessoas, possuem os 2 canabinoides, que são a anandamida e o 2-AG. Esses 2 canabinoides, eles fazem o principal elemento do processo chamado sistema endocannabinoide. Nós temos um sistema interno paralelo ao sistema nervoso nosso, que é o chamado sistema endocannabinoide, mediado por esses 2 canabinoides. Essa descoberta foi na década de 90. Esses 2 canabinoides, eles seriam, eu posso fazer uma comparação simples para as pessoas entenderem. Você imagina uma orquestra e um maestro, tá certo? Os 2 canabinoides são o maestro. Eles coordenam todo o processo do sistema nervoso da pessoa. Ou seja, eles são chamados neuromoduladores. Eles fazem a modulação da resposta que o sistema nervoso vai dar para determinada situação dentro do organismo. De 90 para cá, tivemos muitas evoluções, nós temos muitos trabalhos que comprovam a eficácia em determinada doença, em outra determinada outra. E a pergunta que você me fez lá no início foi: por que você começou a estudar? Foi por um motivo muito pessoal. Eu tive um irmão que apresentou o quadro de Alzheimer e eu me aprofundei pessoalmente nos estudos sobre o tratamento de Alzheimer. E antes disso, uns anos antes, o meu neto, ele apresentou crise convulsiva. Ele tem uma displasia na região frontal do cérebro, ou seja, uma má formação na região frontal, do lado esquerdo
do cérebro. E isso levava uma criança de 1 ano e meio a um quadro desesperador, a ter 30 crises convulsivas no dia. E eu comecei a estudar que nem um maluco para tentar entender, recorria a amigos, enfim, e fui pesquisando e fui me aprofundando no assunto, fiz cursos de especialização, de entendimento do processo, processo de tratamento da cannabis, né? E, enfim, foi em cima dessas duas situações. Hoje meu neto tem 8 anos, já tem 6 anos que ele não apresenta crise. Não foi necessário o canabidiol, nós conseguimos, por uma droga já alopática, conseguiu reverter, não foi necessário, estava indicado cirurgia, não foi necessária a cirurgia, mas uma última droga que nós tínhamos para testar, que era a vigabatrina, é uma droga de 1950, pouco utilizada, é uma droga que causa uma lesão definitiva no nervo óptico, se usada em alta concentração por muito tempo, pode causar cegueira. Não tem crise, mas o paciente fica cego. Ele usa uma dose muito pequena e depois não precisou mais corrigir. Enfim, resolveu o problema. Eu não precisei usar canabidiol. Já tenho pacientes adultos e crianças que são refratários ao tratamento tradicional, inclusive a vigabatrina não resolveu desses pacientes, e a gente acabou diminuindo em 70% as crises convulsivas desses pacientes com o canabidiol. Então foi um processo muito pessoal a minha entrada na especialidade. Não é uma especialidade, é um remédio, mas é um remédio, como é um remédio diferente. Eu digo diferente ele não tem a formatação alopática, ele é um fitoterápico. Então nós temos que ter um certo cuidado com o tratamento, porque você não tem uma dose específica, você sabe uma dose indicada, mas cada paciente tem a sua dose. Então nós temos que ter o formato de prescrição. Não é o formato normal, eu dou tantos miligramas por quilo de peso, não é um padrão do medicamento alopático, ele é um exercício de paciência entre o médico e o paciente até nós definirmos, ajustarmos a dose ideal para cada paciente, porque cada um tem a sua dose. E doutor, uma questão também, no início, houve alguma restrição em relação aí aos estudos, né? Aos seus estudos em relação a esse tratamento? Existe uma diferença entre quando o senhor fala nesse tratamento para os pacientes hoje e antigamente? O senhor vê que a gente está avançando? É gritante, viu? É muito... Houve essa mudança no comportamento? Muito. Eu no começo, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha que convencer o paciente, a família, de que você estava dando um medicamento que não era droga, porque é simples de entender. O medicamento, o canabidiol que você pode prescrever, a gente tem 3 apresentações básicas, aí variando muito as concentrações. Mas ele pode ser canabidiol isolado, ele pode ser uma outra apresentação, canabidiol, terpeno, flavonoide e canabigerol, que são os canabinoides, é chamado broad spectrum. E depois eu tenho uma terceira apresentação, que é canabidiol, terpeno, flavonoide, canabigerol e THC. É o chamado full spectrum, é onde a gente tem o extrato completo da flor do cânhamo. A flor do cânhamo da flor do cânhamo nós produzimos o medicamento, tá? Não é da folha, nem do caule, não, é da flor. Isso, as pessoas têm muita dúvida porque associam ao uso do efeito recreativo. Acontece que esse
o que causa o efeito psicoativo, como eu disse lá no começo, é o THC, é o delta 9 THC, embora se apresente delta 8, delta 10, mas é o delta 9 que a gente mais trabalha e mais utiliza. O THC, para dar o efeito psicoativo, ele precisa estar numa concentração alta, 20%, 10%, 15%, 20%, alguma coisa assim, dependendo também da quantidade que você se expõe a desse produto, né? Lógico, uma gota de óleo de THC a 10% não vai dar o efeito psicoativo, mas 10 gotas já vai ser complicado para algumas pessoas, porque a sensibilidade é diferente. Justamente porque até a dose é diferente, então a dose para dar. No remédio, o THC ele se encontra na concentração de 0,3% de THC, 0,3%. É a legislação americana que assim exige a medicação com 0,3%, e é a legislação brasileira que também aqui no Brasil exige a concentração de 0,3%. Então, na concentração de 0,3%, nós não vamos ter o efeito psicoativo, nós não vamos ter o efeito alucinógeno. Por mais que a pessoa tome, não vai apresentar. E um outro detalhe, é um remédio que não vicia, diferente de um opiáceo, dos opioides, que é administrado, que é receitado por todo colega médico, e é bem-vindo em alguns casos, mas ele, em termos de comparação entre um opioide e um fitoterápico, que no caso do canabidiol, o canabidiol é menos agressivo ao organismo do que o opioide. O opioide pode ter efeitos secundários piores e maléficos ao paciente. Então o que nós fazemos, por exemplo, num caso de tratamento de dor, nós substituímos o opioide pelo fitoterápico. Então, se uma paciente toma vamos supor, uma pregabalina, por exemplo, que não é opioide ou pregabalina, mas é um remédio que é muito dado em paciente com dor. Nós reduzimos de 150 miligramas por dia para 50, para 25, e a pessoa fica sem a dor. Por quê? Porque tem o efeito do canabidiol tirando a dor dessa pessoa, você entendeu? Então, essas ações, elas são muito benéficas ao paciente. Então, lá atrás eu tinha que explicar isso aqui tudo, talvez eu tinha que conduzir mais ou menos igual que nós estamos conversando aqui agora. Eu tenho que contar a história, eu tinha que contar, olha, a vela que veio com as naus portuguesas para descobrir o Brasil eram feitas de cânhamo, eram feitas de fibras de cânhamo. O cânhamo foi criminalizado nos Estados Unidos por conta da concorrência em 1800, por conta da concorrência na Carolina do Norte, Carolina do Sul, que produziam algodão, e a fibra do algodão era mais fraca do que a fibra do cânhamo, e aí porque os índios fumavam o cânhamo e aí faziam algumas perturbações na cidade, usaram aquilo como argumento e criminalizaram lá, e de lá a criminalização saiu para o mundo inteiro. Então a diferença é muito grande, é muito importante deixar claro que o remédio não causa dependência, o remédio não causa efeito psicoativo, o remédio apenas trata as doenças ao qual ele foi receitado. Certo. Hoje há muitas pesquisas, né, doutor, relacionadas às possibilidades de tratamento com o canabidiol, com resultados bastante promissores, e outros testes, vamos dizer assim, também com resultados bem esperançosos, né, no tratamento de outras doenças. Como está isso hoje a nível de academia? As faculdades, eu sei que o senhor, como estudioso do assunto, como médico especializado em dor, já apresenta esse assunto para os seus alunos no curso de medicina. Mas como está hoje o mercado da medicina? Está apresentando esse assunto ou ainda há uma resistência? Não, olha,
Tem resistência? Tem. Tem resistência de colegas médicos. Quanto menos conhecimento o colega tem dessa terapia, maior é a sua resistência em receitar e é maior a sua resistência em aceitar. Tá certo? Então, resistência tem mesmo. Eu tenho resistência dentro do hospital que eu trabalho, eu tenho resistência dentro da faculdade, eu tenho resistência de todo lado. O que está acontecendo com as pesquisas? As pesquisas são o seguinte: as pesquisas em laboratórios, o centro de pesquisas mundial que mais pesquisa canabidiol é a Universidade de Tel Aviv, no Israel. Israel é o centro de pesquisa que faz com pesquisas experimentais. Aí, depois da pesquisa experimental, ela vai para a pesquisa clínica, a resposta clínica dos pacientes. Então, aí é feito um ensaio com um número grande de pacientes, um grupo controle e tudo mais, toda a técnica que é feita para uma pesquisa ter a sua validade científica. Nós estamos muito, em alguns estudos, nós temos muitos nessa fase, mas nós estamos com muita pesquisa na fase embrionária, na fase de animais, na fase que você faz experimentos em animais para depois ver os resultados, avaliar para depois entender necessário a pesquisa com seres humanos. O que está acontecendo hoje com o canabidiol a nível mundial é o seguinte: os resultados observacionais dos médicos que receitam com os pacientes estão atropelando os estudos científicos. Isso que está acontecendo. Nós estamos com os bons resultados mais rápido, porque o estudo científico demora. Sim. Como eu disse, foi na década de 90. Olha, de 90 para agora, é muito pouco tempo em termos de ciência para você comprovar todas as ações do canabidiol. Aos colegas mais entusiastas do canabidiol, eu até me incluo como um deles nesse processo, nós estamos considerando o canabidiol, a gente acredita que o canabidiol será, no século XXI, o que a penicilina foi quando o Ian Fleming descobriu no século XIX, e no século XX o corticoide. Agora nós vamos ter aí o canabidiol, porque nós não temos ideia de quanto o canabidiol é benéfico para a população, para as pessoas. Nós não temos ainda todos os efeitos do canabidiol esclarecido para nós. Ainda é um campo muito grande de pesquisas que vão ser desenvolvidas ao longo dos anos. Nós estamos muito no início. O que acontece é que, como a gente tem os registros históricos do seu benefício clínico, nós começamos a usar. O mundo começou a usar. O Brasil não está muito atrás de muitos lugares do mundo, não. Pelo contrário, nós não somos vanguarda porque nós não podemos produzir o medicamento aqui. Mas nós dentro da legislação de utilização, nós estamos ainda muito equiparados a muitos países aí da Europa e tudo mais. Tem países que não permitem. Nós temos hoje, quando eu receito para o meu paciente o canabidiol, quando oriento, falo: ao andar pelo Brasil, você anda, se for importado, com autorização da Anvisa. Se for o que ele comprou em farmácia brasileira, porque muita gente não sabe, mas nós já temos há muito tempo o canabidiol vendendo em farmácias brasileiras. Você anda com a receita, porque se alguém te parar, você tem a receita. Mas se você for se deslocar para algum país, você verifica a legislação do país que você está indo, porque dependendo da legislação você não pode portar esse medicamento. Ele contém THC, e aí você pode ser classificado como um traficante, não só usuário, porque você está com um volume geralmente grande. Então tem todas essas sequências. Mas o que eu acho do canabidiol, eu sou um entusiasta, eu só vou elogiar aqui, tá? Você tem contraindicação? Tem poucas contraindicações.
Ele tem interação medicamentosa que pode ser prejudicial ao paciente? Pode, mas você tem que corrigir antes a interação. Corrigir você, por exemplo, eu tenho um determinado produto que ele causa ele aumenta o efeito do produto, do remédio que ele está tomando. Eu tenho que diminuir a dose do remédio, é simples assim. Mas isso aí o médico acompanha, né? Aos pacientes com comprometimento, arritmias cardíacas, a gente tem um cuidado maior no controle dessa administração. Agora, no tocante do resto, ele só causa o bem para o paciente. E entrando nessa questão, doutor, muitas pessoas realmente se perguntam, né? Para quem que é indicado esse tipo de tratamento? É indicado para todos os pacientes? O senhor está falando dessa contraindicação, né? Que não tem tanto assim, né? Mas para quais pacientes que é indicado o uso desse medicamento? A gente trabalha a indicação de acordo com a fisiopatologia da doença. Fisiologia, funcionamento normal do corpo, né? A gente estuda isso na faculdade. Fisiopatologia já está dizendo fisiopatologia, mas é um funcionamento anormal. Bom, o canabidiol, ele se liga, como eu disse, àqueles dois, ele é um reforço. Quando você administra canabidiol para uma pessoa, ele é um reforço ao anandamida e o 2-AG, que são os dois endocannabinoides. Quando você administra o canabidiol para o paciente, ele vai se ligar no organismo a dois receptores chamados CB1 e CB2. Aonde estiver esses receptores, ele tem uma ação. Aonde se encontram esses receptores? No sistema nervoso, cérebro, se encontra na coluna, na inervação periférica, se encontra principalmente nas células autoimunes. Então, em todos esses locais, no caso do sistema nervoso, ele faz uma neuromodulação. Vamos supor, o paciente tem uma inflamação na articulação do tornozelo. A dor que esse paciente sente, ela percorre o sistema nervoso, vai para o cérebro e volta à sensação de dor. O canabidiol, ele faz a neuromodulação dos neurotransmissores de modo a bloquear esse estímulo de dor. Ele bloqueia, então aí a dor passa. Nas células autoimunes, eles bloqueiam e você tem uma super ação das células, ou seja, as doenças autoimunes começam a ser modeladas, elas são moderadas, desculpe. Elas serão moderadas e aí você tem um tratamento de doença autoimune. Então, a todo lugar que ele tem uma ação, ele tem uma resposta clínica, né? Então, no cérebro ele pode ter, vamos lá, insônia, ansiedade, depressão, esquizofrenia, são doenças que respondem ao tratamento de canabidiol. Como eu disse lá atrás, nós não temos a dose de cada um. O que é que faz uma dose de uma pessoa do canabidiol? É justamente a quantidade de CB1 e CB2 que ela possui. Porque se ela tiver uma grande quantidade, a dose é menor e ela responde rápido. Se ela tiver uma pequena quantidade de receptores, você faz uma dose maior e ela demora um pouco mais para responder. Existe pacientes que não têm receptor. Essa é a nossa teoria. Nós não temos um exame para determinar, ainda não temos pesquisa em andamento nesse sentido. Mas quanto de receptor você tem? Quanto esse paciente tem receptor e como é que ele é distribuído? A gente vai chegar nisso ainda. É um grande estudo que está sendo feito. Mas nós temos o resultado clínico dessa pessoa. Então, pelo resultado clínico, a gente ajusta a dose pela quantidade de receptor. Então, no cérebro, eu falei essas doenças aí. Agora, o canabidiol, ele não tem receptor na área, por exemplo, de onde o opioide tem. O opioide, se o paciente tomar muito opioide, ele para de respirar. Inclusive levando a óbito, né? Pode acontecer. É o vício, né? O vício do opioide, um excesso de consumo de opioide pode levar um paciente a consequências sérias, inclusive o óbito.
O canabidiol não tem, na região, na região cerebral que controla essa atividade humana, ele não, essa atividade ele não tem receptor. Então você não tem um paciente que consuma canabidiol que está correndo um risco. Por isso que ele pode interromper o tratamento a hora que ele quiser. Ele não vicia, o tratamento não vicia e pode ser interrompido. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque tem 0,3% de THC. Isso é um fato claro, entendeu? Então, outras doenças, por exemplo, o conjunto de, como eu falei, inflamação. Então, o conjunto de doenças inflamatórias, eles respondem bem ao canabidiol. Aí você pode pôr doença de Crohn, diverticulite, doença neuropática, dor crônica, dor oncológica, dor de metástase de câncer. A paciente tem, a gente consegue bloquear o efeito a gente bloqueia a dor. O estímulo não é transmitido pelo sistema nervoso, a gente bloqueia isso daí. Então você tira essas dores. Aí, como ele tem receptor CB1, CB2 nas células autoimunes, então as doenças autoimunes também respondem. Por exemplo, a psoríase, por exemplo. É uma doença que nós tratamos com canabidiol. Eu tenho vários pacientes de psoríase. E aqueles que apresentam os receptores, eles têm boas respostas. Você vê as lesões diminuírem muito e algumas até se extinguirem completamente. Então, por conta do equilíbrio que dá. Aí você tem a epilepsia, que é um tratamento já tradicional do canabidiol. O autismo responde muito bem, a gente consegue, porque na ação cerebral, um dos principais pontos de apoio dos receptores é justamente a região que cuida das emoções. E o autista é muita emoção, a variação de emoção e tudo mais. E é justamente aí que nós temos uma resposta boa para o autista. A criança ela consegue se equilibrar melhor e os resultados os familiares colocam para a gente de uma maneira muito clara a evolução do paciente. Olha, ele já não está mais agressivo, já não tem mais crises de agressividade, ele já começou a se interessar, ele começa a se comunicar com a gente, como que você mostra um assunto, ele já começa a se interessar, quer dizer, ele tem a sua cognitividade, ela é melhorada muito com o canabidiol. Isso aí é um fato relatado pelos familiares dos pacientes autistas. Com resultados positivos. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, muito da popularização do tratamento à base de canabidiol vem justamente das famílias que fazem essa linha de frente na informação, quando a informação ainda era um tabu para a nossa sociedade, para os próprios veículos de comunicação também, por que não, né? O senhor mencionou que hoje há diferentes tipos de fornecimento do medicamento. Ele pode ser importado, ele pode ser comprado nas farmácias do Brasil, mas ele também tem sido produzido artesanalmente. E aqui eu cito que tem 3 associações somente no Brasil que estão autorizadas, de fato, a cultivar o cânhamo, especificamente, e extrair dele o óleo que, como o senhor mencionou, é o full espectro, justamente porque essas associações não têm uma estrutura para fazer a divisão dos elementos da planta, vamos dizer assim. E nós também temos no Brasil as pessoas que são autorizadas a plantar individualmente para consumo próprio e terapêutico, obviamente, em suas casas, nas suas propriedades. São mais ou menos 450 brasileiros. Como o senhor vê esse cenário, levando em consideração que a popularização desse assunto também tem gerado alguns comportamentos de pessoas que plantam por conta própria, sem autorização da justiça e sem prescrição médica? Você resumiu bem, o quadro é exatamente esse. Dessas associações que têm a autorização judicial para a produção do medicamento, a gente legalmente pode receitar.
né? Eu posso fazer a receita. Eu receito até de 2 associações, mas receito a pedido do paciente. Quando ele chega e fala, ó, eu uso essa aqui, o senhor consegue a receita, eu preciso da receita para conseguir o medicamento. Logicamente, eu faço uma avaliação do quadro, eu faço uma avaliação da resposta clínica que ele está tendo. Se eu concordar com dentro dos meus parâmetros de avaliação, eu faço a receita e ele replica o vidro e tem outro vidro. E compra mais produto. Só que tem um problema, né? A hora que eu receito esse medicamento aí, eu tenho que dar um relatório médico junto com a minha receita, que eu não preciso fazer isso na medicação que está na farmácia e nem na que está importada. Por quê? Porque os que não é importado na farmácia, esse medicamento fiscalizado pela Anvisa brasileira ou pela Anvisa do país que ele foi produzido, quer dizer, se ele foi produzido num país, a Anvisa nossa autorizou a importação, a nossa Anvisa tem a documentação de avaliação desse medicamento. Ele não é importado sem uma avaliação brasileira. Então nós médicos, eu médico, estou seguro de que eu sei que eu estou dando 10 miligramas por ml, 50, 100, né? Enfim, eu tenho segurança no medicamento e o medicamento, a Anvisa garante o medicamento. Quando nós fazemos a prescrição, quando a gente vem com a associação, o médico meio que divide a responsabilidade do produto. E eu estou a 600 quilômetros, a 1.600, 3.000 quilômetros do local, eu não tenho ideia de como é feito, eu não tenho um órgão oficial sendo fiscalizado, pelo contrário, no Brasil o Ministério da Agricultura joga para a Anvisa joga para o Ministério da Agricultura e enfim, fica por aí mesmo. Porque é uma coisa fora do padrão, é a justiça que autorizou e os órgãos oficiais de controle do sistema, do processo não autorizou. Então, de modo que a acurácia desses produtos, elas são muito questionáveis. Mesmo aquela que o indivíduo que tem autorização da justiça para plantar 20 pés, e com 20 pés ele produz muito, ele não consome tudo isso daí. Mas, enfim, está lá e produz e o familiar relata o efeito bom do medicamento, tá certo? Agora, será que ele está tomando o necessário, ou já está tomando fora do necessário? A concentração está acima, o THC está acima do que é viável, esse THC mais alto produz outros efeitos porque o THC a 0,3%, ele é um ansiolítico, mas o THC em concentração mais elevada, ele é um ansiogênico, ou seja, baixa concentração, ele trata a ansiedade. A alta concentração, em algum tempo, ele vai causar ansiedade. Em vez de ele tratar, ele causa. Tanto é que as pessoas têm aquela reação de se alimentar acima do normal, depois, que é uma forma de você... É uma das reações da ansiogênese dele. É uma coisa que são alterações de consumo fora do padrão médico, né? Nesse formato, eu fico com ressalvas. Eu tenho as minhas ressalvas, eu tenho as minhas restrições à produção artesanal. Se tivesse um laboratório que atestasse a qualidade do produto, talvez nós tivéssemos mais segurança em trabalhar com isso, não é? Mas... na situação, geralmente quem tem autorização para plantar, geralmente são pessoas que o acesso ao medicamento seria muito difícil, né? Nós teremos a via judicial para o acesso, que eu acho que ainda acaba sendo mais segura para o paciente ter a via judicial para acessar o medicamento que é produzido dentro de padrões rigidamente de qualidade. A via judicial para acessar esse medicamento ainda acaba sendo melhor do que uma via judicial para plantar e produzir o artesanal. Eu sou dessa linha. Doutor, então, uma última pergunta aí, né? Se o debate sobre o uso recreativo mais ajuda ou mais atrapalha essa discussão aí que tem sido feita sobre o uso medicinal? Olha,
eu tenho muitos pacientes, muitos, e das mais diversas classes de profissionais, das mais diversas classes de evolução de uma pessoa, que são usuários e que vêm falar comigo sobre como parar de usar, tá certo? Eu tenho histórias assim interessantíssimas. Eu tenho histórias de pessoas que construiu um chaminé no fundo da adega da casa, o chaminé lá em cima, foi até o máximo da casa possível para fumar dentro do chaminé, porque essa pessoa tem transtorno de atenção. Então ele não consegue raciocinar em cima de um assunto que ele tem que opinar. Então ele pega o assunto, às vezes grava no telefone celular o que a pessoa está dizendo, vai para dentro dessa adega, fuma, se equilibra emocionalmente, se equilibra para entender, para começar a raciocinar, e depois, essa aí a fumaça sai lá em cima para não dar complicação para vizinho, e aí ele faz um parecer, grava sobre o assunto, manda para a secretária, que a secretária expõe, no outro dia ele está uma resposta brilhante. Mas ele só tem essa resposta brilhante porque ele usa para tirar o transtorno de atenção, que é um diagnóstico fechado dele. Eu tenho um outro caso de um paciente já bem formado na vida, tudo, e que precisa de fumar porque é o que lhe dá segurança de condução da vida. Essa pessoa pega uma garrafa PET, abre a garrafa, sopra a fumaça dentro da garrafa, fecha a garrafa, depois sai de carro, vai abrindo as garrafas assim para soltar, para não ter o seu vício denunciado pelo cheiro. Eu tenho um outro caso em que entrou no meu consultório um senhor, uma senhora e um menino de uns 30 anos. E a mãe e o pai. Esse meu filho é maconheiro, doutor. Eu quero que ele pare de fumar maconha. Eu quero internar ele. Agressivos, o pai e a mãe com o garoto. Eu vou com calma, vamos. O garoto teve um parto difícil. Foi um parto com fórceps, ele teve uma paralisia cerebral, mora no interior de Minas Gerais. Até os 17 anos, o pai levava ele toda semana em Brasília, no hospital Sara Kubitschek, para tratar. Ele tem uma patologia chamada movimentos involuntários. Ele está parado, de repente o braço contrai a perna, contrai o tronco, e tem uma afasia, fala muito difícil de se entender um pouco, por conta dessas lesões cerebrais que causam a lesão muscular. O tratamento feito no Hospital Sara Kubitschek era dar o famoso Miozan, que é um relaxante muscular, dar um calmante, esse moleque ficava deitado. Até os 17 anos ele ficou deitado. Com 17 anos ele se revoltou porque via os primos saindo, etc. Ele vai sair, contrai ao contrário, ele caía, não conseguia andar. Ele começou desse jeito, parou o tratamento, se recusou. Um primo ofereceu um cigarro para ele. Quando ele fumou, ele viu que as contrações involuntárias ele não teve. Ele relaxou. Ele se sentiu bem com o cigarro. Ele começou a fumar. Foi aí que começou a trajetória dele de maconheiro. Veja você, esse menino estava se tratando sem saber. Sem saber que ele estava se tratando. Ele só se sentia-se melhor. Quando ele chegou no consultório, ele fumava 5 cigarros por dia. É muito simples, eu te explico por quê. Quando você fuma, demora 1h30 para absorver e depois demora 1h30 para o fígado metabolizar. Então tem uma ação da cannabis no organismo da pessoa 3 horas. Em torno de 3 horas. 5 cigarros, 3 vezes 5, 15 horas do dia, ele está tratado. Ele está tratado. Tanto é que ele com 17, até os 30, ele chegou lá no consultório, ele tem uma empresa, ele se desenvolve, ele não depende do pai, ele dirige o seu carro, os movimentos involuntários não apresenta, o resto do dia ele está dormindo. Só que ele estava se tratando sem saber.
É um caso emocionante esse. Agora, você fala, todo mundo que fuma maconha está se tratando? Não. Não é isso. O que nós temos que fazer é fazer uma diferença entre entender qual é o quadro de cada um. Esse menino do transtorno de atenção e falar assim, doutor, eu vou na aula, na aula normal, na escola, eu não escuto o que o professor está falando comigo. Fala o professor, fala um amigo do lado, fala outro, a minha cabeça vai lá no jogo de futebol que eu tive para trás, vai numa outra coisa que a minha mãe falou, eu não consigo me concentrar. Eu saio, vou no banheiro, fumo, eu volto concentrado. Então, quando a gente fala que a cannabis, quando administrada de forma correta, de forma clínica, acompanhado por um médico, dentro da dosagem específica, nós tratamos transtorno de atenção. A maior prova é esse daí. Agora, o uso recreativo, vamos considerar, esse menino de Minas Gerais, ele estava respondendo o processo por ser traficante. Um dia ele foi fumar lá na casa dele, ele fumava, aí o cheiro sai, o cheiro da fumaça, a brisa, né, como chamam eles, ela se dissolve, ela vai se espalhar, né? Os vizinhos chamaram a polícia várias vezes, e uma das batidas, o menino estava com a quantidade de cânhamo lá acima do normal, foi respondendo o processo por traficante. Então ele estava com processo na polícia, mãe e pai querendo internar, e esse menino só estava se tratando. O tratamento dele era aquele. Não tem outra, não tem, né? Com a minha receita, o advogado tirou o processo, o juiz entendeu o problema. Eu receitei para ele inicialmente, você sabe, eu vou dar rapidamente aqui, eu sei que o nosso tempo está meio esgotado, mas, por exemplo, quando uma pessoa quer parar de fumar com nicotina, ele coloca um PET no braço, né? O PET, a nicotina no braço. E aí para de fumar. O cigarro de nicotina. O de maconha, o tratamento que a gente usa é mais ou menos o mesmo. Nós damos THC 100% nos primeiros momentos. Ele substitui o THC por óleo, que é pingado na língua, pelo cigarro. Então não tem mais cigarro. Eu estou me tratando. Aí nós vamos diminuindo esse THC, diminuindo, até eu tirar o THC completamente, inclusive o 0,3%. Aí eu passo para o broad spectrum, ele só toma canabidiol, que já é o suficiente para tratar a patologia de base dele. O que levou ele a fumar e entender que ele se sente melhor fumando. Então, essa pergunta sua, você está entendendo? Sim. Que mistura muito a coisa? Cada caso um caso. Cada caso um caso. Nós temos que analisar. Nós temos que analisar. Por que uma pessoa... É muito comum, por exemplo, as crianças que têm transtorno de atenção ser receitado um remédio que é muito comum, chamado Ritalina. A sequência é rápida. Ritalina, Concerta e Venvance. Venvance está na imprensa agora, com uma série de restrições, etc. Só que ninguém fala que isso aí é anfetamina. Isso é o análogo da cocaína. Tá certo? Sim. Então usa-se para tratar a transtorno de atenção. E você pode usar a cannabis medicinal para tratar a transtorno de atenção. Só que acidentalmente você experimentar um cigarro na adolescência ou em qualquer fase da sua vida, e você entender, e você se sentir que você começa a entender o seu entorno, o que está acontecendo com você, você se localiza na conversa que estão tendo com você. Essa frase não é minha, é de um paciente. Doutor, quando eu fumo, eu me localizo na conversa. Eu sei de onde eu estou saindo, eu sei para onde eu vou indo. Eu sei o que eu tenho que falar no meio. A pessoa não tem essa tranquilidade de raciocínio. Ela tem com a hora que ela está sob efeito do THC. Então esse caso é um caso diferente do uso recreativo. É um caso que tem que ser analisado e essa pessoa tem que ser tratada. Porque ele passe a usar o medicamento e ter o seu problema resolvido. Gente, eu falei no início que passava rápido, passou rápido mesmo.
Doutor, muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast. Josiane, muito obrigada pela participação. Um assunto muito importante, né? A gente debater e trazer todas as informações, né, aqui para o nosso público. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui. Ok, muito obrigado a vocês pela oportunidade de a gente conseguir colocar para o público de uma maneira muito clara e transparente o que é a cannabis medicinal. Com certeza, foi o intuito e acho que conseguimos alcançá-lo aí. Muito obrigada a todos. Eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Até lá!